no nome de Jesus. Eu vou pedir permissão para a Dília tirar um pouquinho aqui, Dília. Você deixa, né? Ah, queridos, que alegria podemos nos reunir nessa manhã. Durante todo esse mês, como nós já temos falado, aqueles que estão em casa também, todos esses domingos de outubro nós teremos aqui uma palavra para o nosso coração, um pastor Manuel estará com a gente, pastor Júnior, o missionário Carlos de Brasília. Então não perca esse tempo. E hoje eu quero fazer essa abertura no Salmo 126. Se você trouxe a sua Bíblia, eu confesso para vocês que quando eu olhei esse texto, eu já preguei esse texto, mas até ontem eu ainda falei com a Dani, não podia ser outro texto a não ser o Salmo 126 para o nosso coração nessa manhã, nesses 10 anos de comunidade, assim como a Gláucia testemunhou ali, outras pessoas, também, o pastor André está responsável aí por esses vídeos, de nós gravarmos esses vídeos, pessoas que iniciaram com a gente, aquele grupo de 15 pessoas, e muitos foram se achegando, muitos foram sendo tocados, restaurados pelo Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, porque essa igreja é para o louvor e para a glória do Senhor, amém, queridos? Então eu quero ler com vocês o Salmo 126, que diz assim, o texto está sendo projetado, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, e o meu desejo é que essa palavra, não apenas nesse tempo de celebração, não apenas nesse tempo de júbilo, de alegria no nosso coração, mas que você também possa olhar para essa palavra, que você possa olhar para a sua história, que você possa olhar para a sua vida e trazer entendimento, e trazer discernimento, significado e entendimento através dessa palavra, porque é a palavra do Senhor, e aonde a palavra do Senhor é pregada, aonde a palavra do Senhor é anunciada, coisas acontecem. Deus traz à existência aquilo que não existe, Deus toca aonde é intocável, Deus transforma aquilo que precisa ser transformado, amém, queridos? Então abre o seu coração e permita com que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa manhã, e diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, de volta a Jerusalém, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, ao redor de Israel, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto de Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrima, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, trazendo os seus frutos. Queridos, essa palavra é uma palavra muito propícia para esse dia de hoje. Há 10 anos nós iniciamos esse movimento. Há 10 anos o próprio Senhor nos chamou, um grupo de aproximadamente 15 pessoas. Tem algumas pessoas aqui, o Wagner, o Lê, o Ney. Esse grupo de 15 pessoas que Deus chamou para iniciar esse movimento, que nós chamamos de movimento de Deus. Nós iniciamos lá no Jardim Longato. Alugamos uma casa com uma sala bem ampla e permanecemos ali durante 6 meses. Aquele grupo de 15 pessoas, orando ao Senhor, estudando alguns livros, planejando ali a nossa filosofia, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores e, sobretudo, orando ao Senhor. Se fosse da vontade do Senhor, Deus iria colocar a boa mão dele, e esse trabalho aqui, o qual nós estamos hoje, iria frutificar para o louvor da glória do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Durante aqueles 6 meses nós conversávamos, nós
orávamos, nós estudávamos, e nós estávamos ali entendendo, buscando entender a vontade do Senhor, o plano perfeito para o Senhor. E no dia 5 de agosto de 2012, nós tivemos o nosso primeiro culto público. Talvez muitos aqui não vão se lembrar, numa sala de aula lá no Colégio Objetivo. Nós nos reunimos lá naquele 5 de agosto de 2012, e nós tivemos o nosso primeiro culto público, tentando fazer com muita excelência tudo aquilo que nós havíamos proposto a fazer. E queridos, agora nós então estamos próximos aí ao próximo janeiro, porque na verdade nós iniciamos em janeiro, mas nós nos organizamos como igreja em 2015, em outubro de 2015, é por isso que nós festejamos agora outubro de 2021, e quando então nós olhamos para esse texto, eu identifico esse texto com a nossa caminhada, e o meu desejo é que você também identifique essa porção da palavra do Senhor, com a sua realidade, com a sua vida, com a sua história. E quando então nós olhamos para esse texto, queridos, o que nós entendemos é que Israel, o povo que Deus chamou, desde lá de Moisés, que Deus libertou, e que esse povo então adentra a terra prometida, através de Josué, através de Caleb, mas se passaram algum tempo, eles estavam ali já na terra de Canaã, e a palavra do Senhor diz que eles se esqueceram do Senhor, eles se esqueceram dos decretos, do amor do Senhor, do cuidado do Senhor, do favor do Senhor, e aí então Deus permitiu com que eles fossem levados cativo, como escravo, como prisioneiro, à Babilônia. O rei Nabucodonosor vai lá, invade Jerusalém, o templo é derrubado, eles começam a viver então um caos, eles começam a viver uma miséria, e eles são levados cativo, prisioneiro, como escravos, vivendo lá na Babilônia, por um período de 70 anos, e o que acontece? Quando então passa esse período de 70 anos, o rei Ciro, agora o Império Persa, eles tomam o reino babilônico, e aí então o rei Ciro decreta a libertação dos judeus. O rei Ciro liberta, faz esse decreto, fazendo com que eles pudessem serem livres, e pudessem retornar para Jerusalém, para Judá, que era a capital de Israel. E aí então, quando eles retornam para Judá, eles então fazem essa canção, eles oram esse cântico: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios se encheram de alegria. E queridos, quando então nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse decreto de Ciro, libertando os judeus, eles então começam a adorar o Senhor através desse cântico, através desta oração: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E o primeiro movimento que eu enxergo nesse texto, é o movimento que eu enxergo na nossa caminhada como igreja, como comunidade presbiteriana de Mojimirim, mas também como servo e serva do Senhor. O primeiro movimento é o movimento de olharmos para o passado, é o movimento de você olhar para a sua vida, de você olhar para o seu passado com gratidão, e poder ver aquilo que Deus fez em você e através de você. Amém? Eles olham com gratidão, eles olham para o passado, e eles percebem como Deus foi bondoso, como Deus foi gracioso a intervir, a os libertar, a fazer com que eles voltem para ajudar. E é por isso que eles cantam: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Na Mensagem, uma outra Bíblia parafraseada, diz assim: era bom demais para ser verdade, parecia um sonho, era bom demais para ser verdade. Queridos, apesar das lutas, dos desafios que eles passaram na Babilônia,
mas eles não deixaram os seus corações serem tomados por saudosismo ou de amargura, não, pelo contrário, eles olham para trás e eles dizem assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você pode fazer essa oração nessa manhã. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua história, você percebe o movimento de Deus na sua vida, você percebe a ação de Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, na sua profissão. Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar quando Jesus adentrou e tocou o seu coração? Porque é isso que acontece quando nós olhamos para a nossa vida, quando Jesus veio ao nosso encontro, quando Ele nos tocou, quando Ele nos restaurou, quando Ele nos trouxe para junto dEle. E é isso que acontece, quando Jesus Ele entra na nossa vida, tudo muda, a dinâmica da nossa vida muda, os nossos olhos se abrem, há uma nova possibilidade, novas perspectivas, porque é isso que aconteceu comigo e com você. Se nós estamos aqui nessa manhã adorando ao Senhor, é porque um dia Ele interveio em nossas vidas e Ele mudou a nossa história. Amém, queridos? Quando Jesus Ele entra na nossa vida, tudo muda. Quando Jesus entra na nossa vida, nós descobrimos quem nós somos nele. Quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida passa a ter sentido e propósito. Quando Jesus entra na nossa vida, muda toda a nossa perspectiva, muda a nossa esperança, e nós passamos a viver a viva esperança, não a nossa esperança, mas a viva esperança. Quando Jesus Ele adentrou na nossa vida, nós experimentamos o melhor dele, o melhor dele. Quando Jesus entra na nossa vida, nós entendemos melhor o mundo, esse mundo caótico. Quando Jesus entrou na sua vida, perceba isso, olhe para a sua história e deem glórias e louvores ao Senhor, porque Ele nos alcançou, grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí Ele diz: por isso, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Você pode se alegrar e perceber Jesus na sua história, na sua vida, na história da nossa comunidade. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu cresci numa igreja que cantava muitos hinos e tinha hinos lindos. E quando eu refletia sobre essa temática de olhar para o passado, nesse movimento de olhar para a minha vida no passado, eu lembrei daquele hino que diz: quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Amém, queridos? Você pode olhar as bênçãos de Deus na sua vida. Quantas são as bênçãos? Quantas são as bênçãos? O cuidado de Deus, o favor de Deus na sua história e na sua vida, ainda que você não perceba, ainda que você enxergue algumas coisas nublado, mas eu quero te dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olhe para a sua história, perceba Deus na sua vida. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-la todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, tudo que nós experimentamos nesses 10 anos, é graça do Senhor sobre nós, e eu quero te dizer que tudo que você tem experimentado, é graça do Senhor sobre a sua vida, é graça do Senhor. Nesses 10 anos de caminhada, as pessoas que chegaram, as pessoas que aqui passaram, as pessoas que aqui foram tocadas, as pessoas que aqui se entregaram a Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, é Ele, por Ele e por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. A igreja é dele, é Ele que edificou essa igreja, é Ele que tem edificado essa igreja. Mas a primeira verdade, enxergue esse movimento na sua vida, enxergue esse movimento da sua vida, quando o Senhor restaurou, quando Jesus entrou na minha vida, quando Jesus naquele determinado dia, usando a vida de uma pessoa, ou usando uma situação, algumas circunstâncias, para abrir os meus olhos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas o segundo movimento que nós enxergamos nesse texto, o primeiro ele diz:
quando o Senhor restaurou. O segundo movimento, se por um lado eles olham para o passado, agora eles olham para o presente. O versículo 4, o verbo no hebraico não está no passado, mas está no presente, e eles dizem assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. É alguém que clama pelo presente, é alguém que olha para o passado com gratidão, mas é alguém que olha para o seu presente com um coração totalmente rendido e dependente ao Senhor, tendo essa dependência, se sujeitando ao Senhor. E eles então clamam ao Senhor. Israel clama ao Senhor, não olhando mais para o passado, mas eles olham agora para o presente. E eles usam essa metáfora, dizendo como as torrentes no Neguebe. O Neguebe era um deserto no sul de Israel, era um deserto que não chovia, mas quando vinha aquela chuva, talvez uma vez por ano, era uma chuva torrencial que caía naquele deserto e criavam ali aqueles rios, aqueles riachos, e eles tiravam dali as suas plantações, eles tiravam dali a sua sobrevivência. E é por isso que eles cantam: Senhor, faça como nós, o nosso coração, como o deserto de Neguebe, como as correntes no deserto de Neguebe. Ou seja, quando o Senhor intervém, quando o Senhor agir, tudo muda. E é isso então que eles fazem. O segundo movimento é um movimento de dependência, é um movimento de sujeição, é um movimento de estar debaixo da vontade do Senhor. E essa é a nossa oração essa manhã: Senhor, nós temos provado na vida da Tua igreja, nós temos provado nas nossas vidas grandes coisas, mas nós precisamos ardentemente da dependência do Senhor, da boa mão do Senhor, da graça do Senhor, do perdão do Senhor sobre nós. E eles então clamam olhando para o presente. Eles têm o coração agora sujeito, submisso à vontade do Senhor, e eles se rendem ao Senhor. É interessante que Neemias então começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Quando eles retornam da Babilônia, Neemias começa a reconstruir. E o próprio Neemias, quando começa a discorrer sobre, quando ele se levanta para levantar aqueles muros, Neemias se coloca na posição de intercessor, e ele ora ao Senhor dizendo: tendo eu ouvido estas palavras, quando ele entende do caos que estava Jerusalém, os muros caídos, as portas derribadas, tudo queimado, vivendo naquela miséria, ele se coloca na presença do Senhor, e ele ora ao Senhor dizendo assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei, e por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele foi na fonte certa, e é por isso que Deus o usou, e aqueles muros foram restaurados, porque Ele também se colocou na brecha. E queridos, quando Deus ele entra na nossa história, nós não conseguimos mais viver em total dependência, em total submissão à vontade dEle, sobre a nossa vida e sobre a nossa história. E porque Ele tem nos restaurado, Ele tem nos tocado, Ele tem agido em nós e através de nós. Amém, queridos? O meu desejo é que você, na sua intercessão, o meu desejo é que você, na sua oração, seja como igreja, seja na sua profissão, seja na oração para os seus filhos, seja na oração para a sua vida conjugal, é que Deus te surpreenda com o melhor dEle para a sua vida e para a sua história, porque Ele tem nos restaurado. E é isso que eles cantam. Eles cantam: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. É por isso que Jeremias, ele então diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, quando nós desejamos ardentemente pela presença do Senhor, quando nós desejamos a cumprir a missão do Senhor, a viver no centro da vontade dEle, Ele nos guia, Ele nos direciona, Ele nos orienta. Ele é o maior interessado, Ele é o protagonista, Ele é aquele que está escrevendo a história através das nossas vidas. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, porque a nossa igreja, desde o início, nós não abrimos mão da vida de oração, vida de comunhão, vida de intimidade com Deus. Por isso que todas as quartas nós estamos aqui com o joelho no chão, dizendo: Senhor, venha sobre nós, Senhor, guia a nossa casa, Senhor, guia a nossa igreja. E isso é dependência de Deus, total do Senhor.
E é por isso que eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, porque a gente toma consciência, a gente tem tomado consciência do valor da oração, do valor de estar com Deus. A oração é estar com Deus. E eu louvo a Deus porque é o outro alicerce da nossa igreja, é esse segundo movimento, de nós termos uma vida de oração, de nós termos uma vida de clamor, de intercessão. Mas queridos, a palavra encerra falando sobre o último movimento. Se por um lado eles olham para o passado com gratidão, eles olham para o presente clamando ao Senhor, tendo dependência pelo Senhor, orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor. O terceiro movimento, eles olham para o futuro, mas eles olham para o futuro com esperança, porque a palavra do Senhor diz assim: os que saem semeando, versículo 5 e versículo 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Percebe? O verbo aqui não está mais no passado, não está mais no presente, mas está no futuro. Eles olham para o futuro com esperança. Eles têm essa convicção no coração. Esse mesmo Deus que agiu no passado, esse mesmo Deus que está ouvindo a oração no presente, é o mesmo Deus que está preparando novos céus e nova terra. Eles olham agora para o futuro. E queridos, essa é a palavra para o meu e para o teu coração. Esse movimento de olharmos para o futuro, de cantarmos com convicção, a certeza dos frutos, a certeza da colheita, a certeza que eles semearão, mas eles também colherão. E eu quero dizer aqui para você nessa manhã, a dor da semeadura, ouça o que eu estou te dizendo, a dor da semeadura, porque o texto diz que enquanto eles caminham, eles andam chorando. A dor da semeadura não vai ser comparado com a alegria da colheita. A dor da semeadura não se compara à alegria da colheita, porque Jesus já venceu por nós naquela cruz. O que cabe a nós é investirmos, o que cabe a nós é semearmos. Então essa é a palavra para o nosso coração. Se Deus tem nos abençoado até aqui nos ajudou o Senhor, mas continuemos a semear na intimidade com Deus, a semear na santificação, a semear na consagração, a semear na renúncia, na entrega total ao Senhor. Essa é a palavra para o nosso coração. O que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos trazendo os seus feixes. A dor da semeadura não pode ser comparada com a alegria da colheita. A história de Israel foi uma história de lutas, de desafios, foi uma história de muita dificuldade, mas quando eles buscavam o Senhor, quando eles se voltavam para o Senhor, eles eram tomados por uma convicção que o próprio Deus derrama sobre nós. Qual tem sido a convicção do seu futuro nessa manhã? Como tem sido as suas perspectivas? Você tem semeado? Você tem semeado? Queridos, quem tem Deus semeia. Quem tem Deus tem futuro. Quem tem Deus tem sonhos. Quem tem Deus tem novos céus e nova terra. Quem tem Deus tem vida eterna. De olharmos para o futuro, mas de olharmos para o futuro com viva esperança. Amém, queridos? Como o Wagner disse outro dia, alguns crentes parece que perderam o desencanto, parece que perderam a alegria, parece que perderam a esperança viva e verdadeira. Mas quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que quem tem Deus tem a paz que excede todo entendimento. Quem tem Deus tem sonhos. Quem tem Deus tem perspectiva. Ainda que passemos pela luta, pelo vale, mas nós olhamos para o Senhor, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Como você tem olhado? Como você tem investido? Como você tem investido? E a palavra para o nosso coração nessa manhã: não deixe de investir. Não deixe de investir no seu relacionamento conjugal. Você será daqui a 2, 3 anos aquilo que você plantar hoje. Não deixe de semear no coração dos seus filhos. Não deixe de semear no reino de Deus. Não deixe de semear em você, em cuidar de você. Não deixe de semear na sua saúde. Não deixe de semear no seu trabalho. Não deixe de semear na igreja do Senhor.
É isso que eles estão falando. Eles olham para o futuro e eles semeiam. Como tem sido a sua perspectiva? Empurrando com a barriga? Ou você olha para o seu futuro com esperança, dizendo: eu sei aonde eu vou chegar, eu sei o que eu quero para a minha vida? Ou você está igual a teologia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar e vida leva eu. Mas gente de Deus não é assim. Gente de Deus tem propósito, gente de Deus sabe aonde vai chegar. Amém, queridos? Amém, amém. Essa é a palavra para o nosso coração, para o meu e para o teu coração. Você aqui, pais, maridos, você sabe o que você quer para a sua casa, você sabe o que você quer para o seu filho. Nós estávamos estudando lá isso agora há pouco. Você, esposa, você sabe qual é o seu papel dentro da sua casa. Tomemos consciência desse propósito maior do Senhor, para que possamos experimentar do novo e do melhor do Senhor. Continue a semear. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Ele que faz. Nós fazemos o ordinário, mas Deus faz o extraordinário. Nós fazemos o natural, mas Deus faz o sobrenatural. Queridos, nós como comunidade, nós continuaremos a semear, nós continuaremos a investir, nós continuaremos a plantar, na certeza da colheita, na certeza de olharmos para o nosso autor e consumador. Paulo diz em Efésios, e eu termino com esse versículo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória para todos sempre. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Queridos, haverá um dia em que muitos de nós não estaremos mais aqui, como essa igreja reunida. Haverá um dia que nós não estaremos mais aqui, mas o meu desejo é que essa igreja continue viva e vibrante para o louvor da glória do Senhor, alcançando vidas, restaurando famílias, restaurando casais para o louvor da glória do Senhor. Esse é o nosso desejo. Por Ele e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Essa igreja é dEle, é Ele que morreu por essa igreja. E se nós nos reunimos aqui nessa manhã, com esse coração cheio de júbilo, com esse coração cheio de alegria, é porque Ele está fazendo infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém, queridos? Então olhe para a sua vida nessa manhã, olhe para a sua história nessa manhã, olhe para o seu passado, e o meu desejo é que o seu coração seja tomado de gratidão. Olhe para o seu passado, não se aprisione nas derrotas, não olhe para as marcas negativas, não, mas olhe para aquilo que Deus fez em você, para a transformação que Deus está permitindo em você. Mas olhe também para o seu presente, e nunca perca de vista a dependência do Senhor, nunca perca de vista a humildade de se colocar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Mas que você olha também para o futuro, e você olha para o futuro com expectativa, você olha para o futuro com sonhos, você olha para o futuro com uma nova realidade, com uma nova dinâmica, porque é isso que eu disse, queridos: quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda, é uma nova realidade, através do Espírito Santo do Senhor. Que Deus enche o seu coração nessa manhã de sonhos, que você continue a sonhar, que você continue a plantar e a colher a 30, a 60 e a 100 por um, para o louvor da glória dEle. A Ele todo louvor, toda glória, toda exaltação para todos sempre. Amém, queridos? Nós vamos adorar o Senhor com um cântico, e depois nós vamos participar dessa mesa, que é a mesa do Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu peço para que você avalie agora o seu coração, nesses 3 movimentos que nós enxergamos nessa palavra: de olhar para o passado com gratidão, de olhar para o presente com significado, com dependência, e de olhar para o futuro com sonhos, de olhar para o futuro na expectativa de experimentar a cada dia o novo e o melhor do Senhor, o novo e o melhor do Senhor, para a sua vida, para a sua casa, para a nossa realidade, para a nossa igreja.
e que Deus assim nos abençoe. E o meu desejo é que Deus te surpreenda. O meu desejo é que Deus te surpreenda com o melhor dele. Amém, queridos? Porque na verdade Ele já nos surpreendeu através de Cristo Jesus, vindo ao nosso encontro, morrendo a nossa morte, para que um dia nós estaremos para sempre com Ele, no novo céus e nova terra. Que Deus continue a nos surpreender com o melhor dele, com o novo dele, para a nossa vida e para a nossa casa. Adoremos ao Senhor. Convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. Obrigado, Senhor. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa, de Deus Pai. Ao som da sua palavra, curou a nossa o Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa, de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa, de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. É a graça dele que tem nos convidado. Amém, queridos? Nós vamos participar da mesa do Senhor. Mas eu quero chamar aqui, assim como Deus tem feito, Deus tem trazido pessoas para se agregar, para se unir a esse corpo. Então quero chamar aqui o André, essa família muito especial também, que tem se achegado. As crianças estão lá dentro, o André, a Andressa, e nós vamos orar com vocês, orar por vocês. Sejam muito bem-vindos no nosso meio. Assim como vocês ouviram, 10 anos que nós temos provado da graça, da misericórdia, da condução do Senhor, e é uma alegria receber vocês para fazer parte dessa família, essa família que não é perfeita, mas que é conduzida pela graça, pelo perdão do Senhor, pelos frutos do Espírito. Então o meu desejo é que Deus
plante mesmo vocês aqui. O meu desejo é que Deus use vocês através dos dons que Ele derramou e tem derramado sobre vocês. É que Ele use vocês a cada dia para o louvor da glória dEle, para a edificação da igreja dEle. Sejam muito bem-vindos. Parece que a gente já se conhece há muito tempo. O André, ele é presbítero na Assembleia de Deus durante quantos anos, André? 22 anos servindo, e eles estiveram aqui, né, entenderam esse movimento de Deus. Deus faz isso, né? Esse movimento de Deus. Então que Deus abençoe mesmo o coração e a vida de vocês. Amém? Quero orar então por vocês e com vocês. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua igreja, Pai, que tem crescido, que tem florescido, Deus. Obrigado, Deus, pelas pessoas que o Senhor tem plantado nesse lugar, Pai. Obrigado, Deus, pelas pessoas que o Senhor tem acrescentado, Pai. E de forma especial o André e a Andressa, Pai. Nós, ó Deus, como igreja, nós nos alegramos, ó Deus, por poder os receber agora como membros, Pai, da nossa comunidade, Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor continue, Pai, a usá-los para o louvor da tua glória, Pai. Que o Senhor possa, Deus, abençoá-los a cada manhã, com a graça, com a proteção, com a direção, com a provisão do Senhor, Pai. E que em tudo eles possam ver a mão e a bênção do Senhor, Pai. Dê a eles a cada dia, Pai, assim como nós refletimos nessa palavra, Pai, de olhar para o presente, de clamar pela sua casa, mas de olhar também para o futuro com esperança e expectativa, Senhor. Por isso, Deus, nós como igreja agora, Pai, os abençoamos, Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Gostaria de chamar o Wagner, os pastores, os diáconos, para darem boas-vindas a vocês. Eu vou colocar aqui a máscara. Se alguém mais quiser vir também, fique à vontade. Falei, ó, liderança, mas fique à vontade. Pode se levantar. Ô Wagner, já fica aqui. Amém. Podem se sentar. Querem falar algo? Fique à vontade. Bom dia. Nós queremos agradecer a recepção dos irmãos, né? Porque antes de vir para cá nós oramos um ano, ficamos orando, né? Para Deus nos dar a direção, né? E Deus nos direcionou para cá. Queria agradecer imensamente a recepção do pastor Vinícius, a recepção do pastor Andrew, o Rony, que abraçou nossas filhas, né? Um dos requisitos que nós pedimos para Deus foi para que Ele nos direcionasse para uma igreja que abraçasse as nossas crianças, né? Porque nós entendemos que nossas crianças são o futuro da igreja, né? E Deus não nos abandonou. Ele cumpriu os nossos pedidos, os nossos requisitos, nos trouxe aqui para uma família, para uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega a Bíblia. Nós estamos felizes com isso, amém? Bom dia. Eu também só quero agradecer a recepção de todos, o carinho com as nossas filhas, né? Todos os professores que acolheram ela e só agradecer e dizer que eu estou muito feliz. Obrigada. Aleluia, aleluia. Vamos agora então participar da mesa do Senhor.
Todos serviram lá na entrada. Há algum irmão que foi omisso, nós vamos levar até vocês. A Patrícia não, né? Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé então, queridos, nesse momento. E Jesus nos instrui. Nós nos alegramos por esses 10 anos de comunidade. Nosso coração se enche de júbilo e alegria. Primeiramente, porque Ele morreu por nós. Ele foi o sacrifício vivo e perfeito. E é por isso que nós podemos nos assentar nessa mesa, assim como nós cantamos. Mas eu quero te dizer que esse sacrifício não foi um sacrifício barato. Ele custou um alto preço, que foi o próprio Filho do Senhor. O próprio Deus se encarnando na pessoa de Jesus para vir ao nosso encontro. E que nessa manhã nós nos alegramos sim, mas assim como eu disse, que a gente sempre esteja com o nosso coração atento, dizendo: Senhor, nós não somos autossuficientes. Eu preciso do teu perdão, Pai. Eu preciso da tua misericórdia a cada manhã. As tuas misericórdias são a causa de eu não ser consumido, de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam sobre mim. E esse é um momento de nós nos aliançarmos novamente. Esse é um momento que nós entendemos que há a ação de Deus regenerando o nosso coração, tocando, transformando, moldando aquilo que precisa moldar. Então não faça isso de forma banal. O apóstolo Paulo diz: examine-se pois o homem, coma do pão e beba do cálice. Esse examinar o coração é de olhar para o nosso coração e de fato de mudarmos aquilo que precisa ser mudado, com temor e tremor diante do Senhor. Amém, queridos? Porque sobre nós há a presença do Senhor, sobre nós há a doce presença do Senhor. Então nós vamos agora consagrar os alimentos e tomarmos e comermos dele todos juntos. Jesus, ele disse isso: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerdes do pão, vocês estarão relembrando do meu corpo que foi moído naquela cruz, em favor de vocês. Da mesma maneira, o nosso Senhor Jesus, Ele toma o cálice, Ele pega o cálice, e Ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Este é o sangue que vai ser derramado em favor de cada um de vocês. Sangue que nos compra, sangue que nos lava, sangue que nos justifica. Quando participamos desta mesa, apontamos para o nosso Senhor que se entregou para morrer em nosso lugar. Mas não só isso, apontamos para o nosso Senhor que ressuscitou e vive para todo o sempre. E um dia Ele voltará e participaremos de uma mesa como essa, na sua presença. Senhor, nós consagramos agora os alimentos. Deus, tira do uso comum e traga para a mesa do Senhor, e que o Senhor nesse momento, Pai, possa nutrir o nosso coração, que o Senhor Deus possa de fato nos perdoar com aquele sangue que foi vertido. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem nos justifica, o Senhor é quem nos santifica, e o Senhor é quem nos purifica. Pai, nós te louvamos pela mesa, pelo privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Nós consagramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Façamos todos juntos, comer do pão e beber do cálice.
Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado que, apesar de nossas imperfeições, Senhor, o Senhor nos atrai e nos convida para a Tua mesa, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo Teu sangue vertido na cruz, Senhor, Deus, quando ainda estávamos tão distantes de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que é poder se assentar a essa mesa onde o Senhor se faz presente, Deus. Ó Pai, que não seja só o suco, o pão, Senhor Deus, mas que seja realmente a Tua presença em nossas vidas, Deus. Te agradeço por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos encerrar. O próximo domingo, né, nós continuemos em celebração todo mês. Então participe, venha para cá, convide pessoas. Lembrando que quarta-feira também nós teremos a nossa reunião de oração, assim como eu disse, estaremos aqui intercedendo, clamando ao Senhor, e que Deus te dê aí um domingo abençoado, uma semana frutífera, produtiva, e que você consiga enxergar esse movimento de Deus na sua vida e na sua história, na nossa comunidade, olhando para o passado com gratidão, olhando para o presente com dependência, e olhando para o futuro com esperança, no nome de Jesus. Queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor do eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja derramado sobre cada vida, sobre cada família aqui nesta manhã, desde agora para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Nossa comunidade é um lugar de acolhimento, um lugar onde eu tenho me sentido produtiva no reino de Deus, onde eu tenho visto pessoas crescerem no conhecimento do Senhor, e eu acho que isso é ser corpo de Cristo, onde um ajuda o outro, onde um acolhe o outro, onde não tem pessoas que queiram ser mais do que ninguém, onde as pessoas querem sim caminhar juntas, crescerem juntas, estar mais próximas do Senhor e serem conformadas à imagem e semelhança de Jesus Cristo.